Cuidado para você não fazer como Orfeu, porque isso pode te custar muito caro. Eu quero te contar a história de Orfeu. Orfeu, ele era um deus que cantava e tocava sua lira lindamente. Ele emocionava até as pedras quando ele tocava. Ele era extremamente sensível e ele tinha uma habilidade com a música que todo mundo ficava encantado. O Orfeu, ele se apaixona por uma ninfa, pela Eurídice. E aí eles começam a viver uma história de amor linda e eles se casam. Só que pouco tempo depois de casados, a Eurídice, ela é picada por uma serpente e ela morre. O Orfeu, ele caiu em profunda tristeza porque ele tinha perdido a mulher da vida dele. Mas apesar da tristeza, ele resolve fazer alguma coisa. Ele resolve descer ao submundo dos mortos. Hades e Perséfone eram eles que controlavam esse submundo. E chegando lá, ele começa a tocar a lira dele. E ele emociona pelo tanto de tristeza e de amor que havia naquela canção. Então Hades e Perséfone resolvem abrir uma exceção para ele. Eles dizem assim: olha, já que você ama tanto assim a Eurídice, a gente vai devolver ela para você. Vocês vão poder viver esse amor lá no mundo dos vivos. Mas tem uma condição. Você vai à frente, a Eurídice vai atrás e ela vai em silêncio. Quando vocês atravessarem, você pode olhar para trás. Até você atravessar o portal, você não pode olhar para trás. Então ele é agradecido, ele começa a fazer a subida de volta para o mundo dos vivos. E a Eurídice vai atrás, mas era uma caminhada longa. E aí, quando está chegando quase no final da caminhada, ele não ouve mais os passos dela e nem sente a presença dela. Não consegue ouvir a respiração e aquilo vai deixando ele com o coração aflito. Em determinado momento, ele olha para trás. E quando ele olha para trás, ela estava ali todo o tempo. Só que por ele ter olhado, por ele ter descumprido aquilo que ele havia combinado com os deuses, ele não consegue atravessar com ela. E ele vê ela se desfazer na frente dele e escorregar de volta lá para o mundo dos mortos. Então, depois que ele atravessa a porta e ele chega lá do outro lado e ele se dá conta de que ele não vai ter mais a mulher amada, ele se endurece. Ele para de tocar, ele para de cantar e ele vai viver nas montanhas. Depois de um tempo vivendo nas montanhas, ele é atacado por mulheres selvagens que despedaçam ele. E dizem que a cabeça dele, mesmo quando foi jogada no rio, essa cabeça começou a cantar. E podia-se ouvir o eco da voz dele por toda a eternidade. Até hoje é possível ouvir. E o que essa história conta pra gente sobre o nosso mundo interno? A gente tem o princípio feminino e masculino dentro da gente. O Orfeu, ele era um homem que estava polarizado no feminino, extremamente sensível, artístico, musical. Quando a vida permite que a mulher que ele amava tanto seja retirada dele, é um convite para que ele integre o masculino dele. O masculino é aquele que faz, é aquele que age com coragem. Grave essa palavra aqui, ação e coragem, essas duas palavras. Então, para descer ao mundo dos mortos, ele precisa disso, ele precisa fazer algo com coragem. E ele faz isso lindamente, movido pelo amor. Ele vai lá, ele desce ao submundo dos mortos e ele encara Hades e Perséfone e diz: olha, eu quero essa mulher de volta, com todo o princípio masculino dele aqui, com toda a força dele. E eles dizem sim para ele. Só que na volta, qual que era a tarefa dele? Não era excluir aquele feminino sensível dele, era integrar. Agora como? Na forma de confiança. Ele precisava atravessar o portal, ele precisava voltar à vida com os dois princípios, com o masculino e com o feminino. A capacidade de agir, tendo coragem, mas ele também precisava da capacidade de confiar, de esperar com confiança. E quando ele atravessa o portal, ele não consegue atravessar com essas duas
capacidades. Ele poderia, mesmo ali, quando ele não confiou, ele poderia ter recuperado a fé dele e acreditar que ele encontraria uma outra mulher, manter o coração dele aberto para o amor. Então, os dois princípios, o feminino e o masculino, ainda permaneceriam integrados nele, mas ele se fechou para o princípio feminino. Ele ficou endurecido, ele não quis mais sentir, ele não confiou na vida. E a grande tragédia de Orfeu não é o fato dele ter perdido a Eurídice, mas foi dele não ter conseguido manter o princípio da confiança, mesmo diante da dor, diante da tristeza, diante da frustração. Quantas e quantas vezes a vida exige que a gente continue confiando, mesmo quando a gente não está vendo nenhum tipo de sinal, que a gente continue caminhando, mesmo quando aparentemente parece que aqueles passos que a gente está dando não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, a grande questão aqui do Orfeu não foi só porque ele não confiou no estágio final, mas é o que ele escolheu fazer com isso. Muitas vezes a gente falha assim, mas tem o depois, tem uma escolha do que a gente vai poder fazer com isso. A gente vai se fechar ou a gente vai se abrir para a vida e vai se dar uma nova chance. É tudo sobre uma relação da gente com a gente mesmo. Quem dá chance para a gente ou quem tira a chance da gente é a gente mesmo, não são os deuses, porque todas as vezes que a gente faz a nossa parte, a vida também faz a parte dela com a gente. E aí, tem alguma coisa na sua vida que você já perdeu por falta de confiança? Tem alguma coisa na sua vida que você precisa recuperar a confiança para que você possa ter? Pensa sobre isso. A gente precisa de coragem para fazer, mas a gente também precisa de confiança para saber esperar, com fé no coração. Um beijo e até a próxima.